Não estavam me ouvindo? Que absurdo. Agora sim? Boa noite. Oi, Gui, seja bem-vindo. Oi, Bia. Tudo bem, gente? Hoje essa live vai ser maravilhosa. Um convidado super especial que eu tenho a honra aqui de conversar. Um amigo muito, muito querido. E, gente, tô muito feliz, né? Demorou pra fazer live de novo, né? Pelo amor de Deus, demorou. A gente fica sempre com esse receio de vai fazer, não vai fazer, porque tem muita live rolando, né? Mas a gente sabe o quanto as pessoas gostam, né? Da gente estar aqui falando também, presentes com vocês. É uma forma da gente se conectar, né? Já que a gente anda cada um na sua casa, né? Todo mundo meio sozinho. Então, bora fazer essa live. Quero trazer aqui para vocês, ó, vocês vão conhecer hoje meu querido amigo. Vou aqui, opa, grande live, parceria. Deixa ele entrar aqui que eu vou contar para vocês quem é este cara. Oi, Patrick! Opa, e aí, Aline, tudo bem? Me ouve bem? Tá ótimo agora. Só não foi na entrada, só, mas acho que você era Eu o acho que é fone. o meu fone, viu? Vou ter que estar sem o fone mesmo, mas tá bom assim. Seja Tô te muito ouvindo ótimo. bem-vindo. Gente, Obrigado. o Patrick, eu falei, Patrick, eu vou contar a nossa história, né, Patrick? O Patrick, a gente se Claro. conheceu nesse mundo do desenvolvimento humano aí, né? A gente se conheceu numa mentoria para coaches, né, com a Dani Teixeira. Daí depois a gente foi se encontrando como staff aí do Jerônimo Temel, né, em vários eventos, e hoje a gente está juntos aí no com o Roberto Chiniachini, né? Aí, mais uma parceria, acabamos saindo aí no mesmo grupo, estamos fazendo uma mentoria, está sendo incrível, né? Então, muito bom ter você aqui, porque realmente a gente está trilhando esse caminho aí, o quanto a gente vem evoluindo, né? A gratidão sua, Aline, de me chamar e de fazer essa parceria com a gente aí da nossa mentoria UP, né, que a gente está agora. E é isso mesmo, eu sempre gosto de contar para a galera de onde a gente é, né? Eu também gosto do pessoal que me segue você. Então foi muito louco. Eu conheci a Aline por um quadradinho, tá, pessoal? Por uma telinha. Hoje eu já tive a oportunidade de abraçar, de cumprimentar a Aline, tirar foto junto. Mas eu conheci a Aline através de um quadradinho numa mentoria da Dani Teixeira que ela tinha. E eles separam, né? Quem não sabe, outro dia alguém me perguntou, eu gosto de responder sempre para trás, Aline, porque as pessoas gostam de entender o assunto e até para quem assiste nossos vídeos depois, né? Mentoria, Verdade. pessoal, para quem não sabe, as pessoas hoje elas trabalham muito com a internet, muito online, muita gente trabalha, inclusive a gente, né? Então, mentoria é um pacote que você compra de alguém de algum autor, de algum palestrante, alguém que já faz livros, alguma coisa nesse sentido, e ele reúne você com outras pessoas em salas virtuais. Geralmente é no Zoom, o aplicativo mais usado hoje. E aí nessas salas virtuais você vai conhecer, e eles põem vocês com pessoas que você nem conhece, que você nunca nem ouviu falar nada. E aí numa dessas salas eu acabei caindo num grupo junto com a Aline, aí foi uma parceirona, me ajudou pra caramba naquela época lá da Dani. Pô, isso que você falou é verdade, né? A gente acabou se conhecendo na telinha, né? Porque as pessoas, eu acho que é a tendência de muita gente, né? Hoje, do home office, da galera tá fazendo vários cursos online, e você vê que as pessoas estão se conhecendo pela telinha. É legal depois quando a gente se conhece. E eu quero contar, Patrick, que a gente, como staff, né, das histórias da vida, oi, Mari, boa noite. Oi, Rafa, sejam bem-vindos. Quero contar que quando a gente foi staff do Jerônimo, sabe, gente? A gente fica ali na plateia. A gente já foi staff, já fez várias funções, né, Patrick? Mas uma Foi. foi ser meio que segurança do palco do Jerônimo, né? Porque o Jerônimo, para quem conhece, ele escuta, ele Nossa, fica você lembrou saltitando, disso. faz uma bagunça danada no evento. É o Patrick. Só que aí um dia me botaram nessa, né, Patrick? Nossa, você lembra? Palco, eu tinha que ser aquela pessoa ali. Foi muito engraçado esse dia. O Patrick é um cara gigante, né? Ele tá sentado aí, não dá pra ver tanto, mas ele é alto e você fica naquela correria com o Jerônimo, né? Gente, mas eu dou risada. Aliás, que saudade desses eventos ao vivo. Nossa, demais, galera. Bom, quem sabe aqui do Jerônimo Temer, né? O nosso mentor aqui, meio da Aline.
além do Roberto, né? Mas falando primeiro do Jerônimo, é uma pessoa fantástica, é mais uma pessoa que a gente segue, que vocês que nos seguem, muito do conteúdo que a gente tem para passar para vocês é deles, né? Modelando eles, né? Os fora de série da nossa vida. Ó, o João, mais João tá um do na nosso área, é, João? Up, já vamos falar do Up já. E aí ele tem um evento, pessoal, que tem. O evento dele já está com 1.500, 2.000 pessoas, já uma coisa. E assim, e de verdade, ele é uma pessoa que ele cativa muito. E aí ele não consegue mais andar no meio do público. De verdade, numa boa, ele não consegue. E aí eles geralmente me chamam e falam, pô, acompanha ele, com toda a educação do mundo, né? Que eu tenho que ser grande, mas, né, pôr na mão assim. Acompanha ele, tira as pessoas do nerd. É porque, na verdade, eu também, quando eu tô com a Aline mesmo, estava, a gente também quer encontrar o Jerônimo, abraçar, mas ele é tão grande e que a nossa grandeza é justamente deixar esse tipo de palestrante, o Jerônimo, o Roberto, Chique, Arthur agora, também já está gigante, que eles têm muito para falar para várias pessoas, né? Então, se a gente meio que boicota ele, a pessoa tira ele sem ele estar, a gente realmente atrapalha o evento. Então, é uma das coisas que eu já falo, assim, pessoal. Você que já nos segue ou já segue esses grandes mentores, é bacana demais. Tem gente aqui no nosso grupo, até outro dia comentou como fazer staff. A Aline também vai contar, eu quero que ela conte um pouquinho antes de entrar no assunto, porque ela também já está bem grande no Instituto Gente, está acompanhando reuniões, ela foi. Vai crescer. Não, foi sim. E é super legal, pessoal. Por quê? Porque essas pessoas só têm esses eventos grandes tendo pessoas de apoio atrás. E eles falam isso toda hora. Não sou eu que estou falando, não é a Aline. Veja, de novo, essa live não é por mim, não é por você, é sempre pelo próximo, né? Então, eu estou falando coisas que, para você que nunca soube, poder participar disso. Faz tudo a diferença você trabalhar nesses eventos para esse pessoal. Todo mundo é voluntário, né, Aline? E todo mundo sai feliz, porque ali não está no ganhar material, está no ganhar muito mais do que material, né? Um atendimento, uma conversa. Então é isso que eu acho. Não, esse aí eu não estou te ouvindo, Aline. Não, o Rosinha não. Botar um fone para eu ficar te ouvindo mais pertinho, mas não tá dando certo. Então, eu Tá. falo que a grande parte assim, do aprendizado que eu tenho recebido, que eu tenho tido, né, como staff, né? Muitas pessoas às vezes têm um pouco de preconceito. A Beth aí maravilhosa, né? A Beth conheceu a gente dos eventos, é verdade. Foi. Você vê que você absorve um conteúdo, e toda a energia dessas pessoas. É o que a gente fala aqui das pessoas que já chegaram lá, né? Então você fala assim, putz, a pessoa já tá lá, já conseguiu. O que eu posso aprender com ela, né? E muita gente fica com esse, mas vou ter que ser voluntário, porque é tudo voluntário, né? E tem gente que não vai. Os aprendizados foram nesses eventos, ao lado desses grandes mentores aí. É o que eu falo, né? A gente já vai entrar aqui no nosso assunto, mas assim, o dinheiro, ele tem essas crenças, né, Aline? Ele tem essas coisas. Então, assim, você vai passar um dia inteiro, na verdade, são geralmente eventos de 3 dias, né, Aline? Você lembra? Fora o quarto dia que a gente vai para fazer tipo uma pré-staff, né? Uma pré-reunião nossa, ou seja, todo um preparativo. A custo zero, sim, mas só que você não entende. O que você recebe de feedback e de mentoria dessas pessoas não tem valor. É muito mais do que o valor expense, é muito maior do que o valor do dinheiro. Só que num primeiro momento, a pessoa que não é desse mundo do desenvolvimento, né, Aline, ela fala assim, mas então não recebe, então não vou. Né? Tem Então esse tem que fazer. pensamento. Tem, eu sei, porque tem gente lá, e é uma pena, porque você acaba não se inscrevendo para esses eventos grandes, que são maneiras fantásticas. Lógico que todo mundo quer estar. A Aline vai falar que, lógico que todo mundo quer estar no palco. A Aline já teve no palco do Roberto. É óbvio que é da hora estar no palco. Eu também sonho já com esse dia. Mas, pessoal, acreditem na gente, staff aqui atrás, e apareceu alguns aqui com a gente aqui, já faz total diferença, já faz total sentido, porque ele fala coisa lá no palco, que ele conectou com a gente, e aí a pessoa que está passando, ela conversa com a gente sobre o conteúdo do Jerônimo, né? E outro palestrante aqui, o Silvio. Obrigado, Silvio. Silvão, boa noite. Negócio de panela.
quando a gente está como staff também, eu vejo que muitas das coisas que chegam até o cara que está ali dando treinamento, seja o Roberto, seja o Jerônimo, seja qualquer um desses grandes treinadores, vendo da nossa percepção também, né? É um grande aprendizado, é o que a Beth está falando. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo ali de pertinho, o nosso sentimento é levado para eles. Então, todo o trabalho que é feito ali envolve todas as pessoas que estão, né? Mas é fantástico, gente. A gente recomenda, seja staff de todos os treinamentos possíveis, independente o valor não é financeiro, o ganho é muito maior do que se fosse dinheiro só. Ah, legal, Silvão. Simão, gente, anota esse nome aí. O cara chegou em segundo, pessoal. Segundo colocado de todos os depoimentos do último concurso do Roberto, viu? Se liga no Silvio, que é promessa, viu? Esse moleque também. Esse é fera. Ô, Patrick, mas vamos lá então. Vamos falar para o povo aqui do nosso assunto top, né? Você sabe, pessoal, que a gente estava pensando, putz, o que a gente vai falar, né? Patrick fala de educação financeira, eu falo de inteligência emocional. Tipo, como é que a gente vai, como é que a gente pode juntar, né, esses dois assuntos? E, putz, a gente foi perceber que tem tudo a ver, né? Na verdade, o assunto precisa do outro, né? Por isso que a gente decidiu fazer essa live juntos aqui, até para trazer para vocês esse conteúdo tão relevante, principalmente num momento como esse, né, Patrick? Que as pessoas estão... Tem gente que perdeu o emprego, né? Tem gente que teve que guardar uma grana, a grana já está aí mais apertada, tem gente que está recebendo salário menor. Então, a gente sabe que realmente lidar com o dinheiro é complexa, né? Digamos assim, nem todo mundo tem a facilidade, né, Patrick, de cuidar do dinheiro, né? Hoje o Patrick cuida aí do pessoal, ajudando o pessoal a sair da dívida aí, né, de crescer financeiramente. E a gente estava conversando sobre isso, pessoal, e falando que justamente, na verdade, o cuidar do dinheiro vem muito do nosso emocional. Né? Se a gente não lida bem com as nossas próprias emoções, né? Se a gente não tá com as emoções centradas, a tendência é o quê? A gente sair gastando, sair atropelando tudo, sair consumindo compulsivamente, né? Ó, o Stefano na área também, beijo, irmão. E aí, qual é a tendência? É justamente a gente entrar em dívidas, né, Patrick? Você que lida bastante com pessoas nesse quesito aí, conte-nos tudo, não nos esconda nada. O que você acha que faz mais as pessoas entrarem em dívidas aí? Na sua visão, né, dos clientes que você atende, por que o pessoal se afunda tanto em dívida? Sim, então, na verdade é isso mesmo, Aline. Começa com a falta de conhecimento, né? O que eu vejo maior causa desse grande problema, você já deu um overview, mas é isso mesmo, pessoal. Nesses eventos, na minha vida pessoal, né? A gente geralmente quando começa a vir aqui, a gente conecta, né? Deixa eu voltar 2 passos. Por que a gente acaba vindo para a rede social? Por que a gente se conecta tanto com os outros, né? É o caso da Aline, ela vai falar um pouquinho, é o meu caso. Quando você começa nesses eventos de desenvolvimento pessoal, eles mexem com o seu emocional, que é justamente a parte da Aline. Então, assim, e aí você começa a olhar. Então, Aline, eu estava ali no meu emprego, eu estava bem, tinha um cargo bacana, casa bacana, e continuo tendo bacana, só o emprego que eu mudei já fiz minha transição. Mas, assim, e aí eu falo, cara, tem que ter algo mais. Esses caras conversam muito com a gente sobre propósito, sobre como minimizar a dor do próximo. É uma coisa que o Jerônimo fala demais, falou no último vídeo do No Comando, né, um outro grupo dele, que eu também faço parte. Então, assim, e aí como que a gente faz? E aí você acaba olhando que você tá ali, que nem um cavalo, trotando com aquele negócio que põe aqui no cavalo, se não me veio o nome agora, mas o pessoal entendeu. Então, olhando para o lado e não vendo nada, e só vamos trabalhar, vamos ganhar. E aí você não, tem que ajudar. E aí quando eu fiz isso, Aline, aí eu vi que lá onde eu trabalhava, a maior causa, eu era cobrador de impostos, né? De uma certa, minimizando assim, para a pessoa entender. Era um cobrador que fazia cobrança dos impostos das pessoas. E a maior parte das pessoas que não pagavam, sabe, 10% são grandes empresários, são grandes bancos, grandes concessionárias que têm advogado, discute de advogado para advogado, usam todos os seus meios jurídicos, beleza. Mas a maior parte da população não, era falta de conhecimento, nem sabia porque estava naquela dívida. E aí ela estava
com a dívida na Casas Bahia, que estava devendo alguma coisa na Magazine, em algum lugar, porque ela tinha água cortada e os impostos, como demoravam muito para executar, eles vinham com muito. Quando eles vinham, eles vieram para tomar casa, né? Para tomar uma atitude mais enérgica, porque o governo ele tem uma preferência que a gente fala sobre as inadimplências do mundo. E aí as pessoas me procuravam muito lá. Poxa, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Então, lógico, e a maior parte deles, Aline, era só orientar. Era só você conversar, olha, vou fazer aqui, vou te dar um plano de parcelamento, alguma coisa lá, que geralmente o órgão permite fazer isso. Mas o que eu decidi vir para esse mundo do desenvolvimento pessoal e na parte de educação financeira? Esses dois tópicos. Primeiro, olhando ao meu redor, muita gente endividada. Na minha própria família, gente endividada, tios, tias, primos, pessoas próximas minhas, vizinhos. E depois dentro da minha casa mesmo, né? Com pessoas que problemam com cartão tal. Eu falei, pá, a pessoa não estava conseguindo. E o Jerônimo, que foi o primeiro que me ajudou a despertar para isso, ele fala um negócio que você ouve bastante, que a gente não precisa saber tudo. Tanto é que eu não venho aqui concorrer com o Thiago Nigro, nem com a Natália Cury. Eu só preciso estar 20 metros na frente de outra pessoa, para ajudar ela a não cair no mesmo buraco que eu caí. Então, aí foi me dando sustância, sabe? Foi me dando vontade. Pô, eu posso ajudar. Eu Legal. posso pegar uma E é o planilha. que eles falam, né? Às vezes o pouco que a gente sabe já é muito para alguém, né? Então, putz, você já tem um Exatamente. feeling ali, às vezes o cara nem tinha noção e você deu uma dica que já fez toda a diferença, né? Então, e foi por conta disso que eu comecei a mexer com essa área, né? Porque é o que a gente está falando. Se eu e você temos algumas respostas para as pessoas, por que já não começar a dividir, mesmo agora, né? Que não temos grandes palcos, né? Quer dizer, eu não tenho grandes palcos, porque você já tem, senhorita. Você já Eu é. já tenho, mas agora que eu estava começando, o Covid falou, espera mais um pouquinho, Então, mas já já a só para gente dar o volta. gancho. Não, mas você vai me falar essa história, só para concluir para o pessoal entender. Então, foi por isso. Eu vi muita gente, e aí esses caras abriram a minha mente para pegar coisas que eu já sei fazer com excelência, que se eu não tenho esse problema, é porque eu sei fazer, e eu posso ajudar todo mundo, através de palestras, de infoprodutos, de lives, como a gente vai dar aqui hoje algumas dicas, e pegar e fazer ferramentas, como eu já tenho no meu Instagram, depois eu vou falar, pessoal, no final, já tem ferramenta lá gratuita. Por quê? Porque essa é a ideia, de a gente ajudar o próximo já com esses pequenos passos que a gente aprendeu dos nossos mentores. Mas, Aline, eu quero que você tenha que contar para o pessoal, não sei se já contou em outra live, mas eu não sei toda. Eu quero a sua trajetória de como você chegou lá no palco do Instituto Gente, eu quero saber disso, que você Botar ganhou um um pouco para concurso. dançar, né? É, Ai, olha, eu tô assim muito feliz com esse momento até, Patrick, porque ele foi justamente uma trajetória, né? Até o Silvio perguntou aí sobre essa questão da transição de carreira, né, Silvio? Eu tomei a decisão de fazer a transição de carreira tem mais ou menos uns 2 anos, tá, Patrick? E quando eu fiz essa decisão, eu sinto que foi um chamado. Sabe quando você recebe um chamado? Você vai fazer, você tem que fazer isso, porque você tá. Eu acho que chega um momento da nossa vida que se a gente estiver infeliz aonde a gente está, né? Uma frase que eu ouvi uma vez foi que você não é uma árvore para ficar plantado onde você está, você pode sair. Né? E eu tinha muito incômodo com algumas coisas que estavam acontecendo na minha carreira anterior, não infelicidade, mas tipo, sabe quando você sente que não está dando o seu melhor, não está entregando tudo que você pode? E foi quando eu decidi sair, né? Mudar de carreira. Mas aí eu fiz essa trajetória, né? O Silvio estará no palco do The Power. Silvio, muito bom. Eu construí essa transição assim, eu fui um ano estudando, mantive meu emprego, né? E aí, depois de um ano, foi quando eu saí, pedi as contas e realmente falei, não, agora eu vou me dedicar. Até porque, você sabe bem, a gente tem um monte de eventos acontecendo, não agora, obviamente, mas que a gente precisava sair para estar, né? A gente era chamado, não podia ir porque estava trabalhando. Eu falava, não, se eu vou investir nisso, então agora eu vou me dedicar. E aí, quando eu pedi as contas, eu fui em vários eventos, trabalhei em vários eventos, trabalhei como staff em vários treinamentos, e foi aí que eu fui pegando bastante bagagem. Quando eu decidi ir para o Instituto Gente, que foi exatamente no The Power aí que o Silvio está falando,
foi quando eu entendi que eu tinha chamado de palestrante, né? Porque até então, como coach, eu estava atuando no 1 a 1, né? E eu falei, não, eu quero levar minha mensagem para mais pessoas. E o que me deu esse start foi justamente, ó, o Silvio está falando aqui, a meta mais 1 ano. É isso aí, Silvio. Acho que tem que ser bem programado. Também não vou mentir que a gente pode sair correndo, né? Acho que tem que ser uma coisa planejada. Mas quando você Uhum. traça esse planejamento, essa meta, vai fundo nela. Foi o que eu fiz. Antigamente eu atirava para muitos lados, sabe, Patrícia? Então eu falei, não, eu vou focar nisso. E o ano passado eu tive eu acabei desenvolvendo um câncer de mama, né? Graças a Deus tá tudo bem, ele estava super estágio inicial e eu operei em abril do ano passado, então tem pouco mais de 1 ano. Ele estava estágio inicial, não precisei fazer químio, fiz só radioterapia, hoje eu faço um acompanhamento, né? E tomo medicação. E eu falo que foi o meu chamado, sabe, Patrick? Foi tipo um estalo de dizer assim, peraí, se eu já tinha um monte de coisa para levar, agora então eu tenho mais ainda para levar, porque acho que eu comentei isso com você uma vez. Esse câncer, obviamente, que toda a minha fé em Deus, isso me ajudou demais. Mas uma das coisas que também me ajudou muito foi ter essa questão do equilíbrio por conta do desenvolvimento pessoal. Por ter trabalhado, sabe? Por ter essa inteligência emocional, de aprender a me controlar, controlar o meu emocional, mesmo desde o dia que eu abri o exame e vi que eu tava com câncer. Foi tipo de falar assim, calma, não surto, sabe? É como se eu conseguisse conversar comigo mesmo e falar assim, peraí, não é isso que vai me derrubar. Tipo, eu tenho um caminho pela frente. E na época que eu descobri o câncer, eu tinha acabado de pedir demissão. Então foi tudo assim. Algumas pessoas falam assim, meu Deus, volta pro escritório, volta para essa. Não, a minha decisão está tomada, eu vou continuar aqui, eu vou fazer meu tratamento em paralelo eu vou seguir meu caminho. E foi isso que, sabe, aí eu fui parar no The Power, aí fiz o Master Speakers, né? Fiz o NP, fiz o Master Speakers, e aí fiquei bem perto do Roberto, né? E aí a gente brinca que quando o Roberto ele profetiza, né? Então se ele vê a pessoa e ele fala que a pessoa tem um talento, alguma coisa, significa que é bom, né? E eu sempre ficava, ai meu Deus, será que o que ele tá vendo é verdade, né? E eu ficava, socorro, né? Porque a gente tem uma insegurança interna, né? De, não vou. E o Roberto falava, você vai, você vai. E foi me empurrando, sabe? Até que surgiu um pouco antes da pandemia esse evento que a gente fez no Teatro Folha, aqui no Shopping Higienópolis, em São Paulo. E foi um evento incrível. E depois do câncer, eu incluí os exercícios físicos no meu dia a dia, porque eu falo que foi minha viradinha de chave, né? De entender que eu precisava mudar alguns hábitos. E o meu principal hábito é dançar, que além de fazer exercício, eu trabalho aqui, né? Essa parte da alegria, da felicidade, tudo. Libera endorfina, né? E aí, todas as minhas palestras eu levo o povo para dançar. Eu termino a minha palestra, faço todo mundo levantar e dançar uma música comigo. E aí, pronto, o povo adorou. Ficou registrada a bendita da música. As pessoas já falam, quando eu ouço essa música, eu já lembro de você, que é a música rap, né, do Pharrell Williams. Então, é isso, sabe? Foi assim que foi essa trajetória. Mas tudo começou, até falando bastante para o Silvio, que está em transição de carreira, com um foco. Vou fazer isso, e vou fazer isso dar certo, acho que é o principal. E aí você começa a trilhar. É um coaching, né, Patrick? Começa a Sim. trilhar passinho a passinho. Agora, nada disso aconteceria se eu não tivesse a minha cabecinha no lugar também, né? Que você se preparou, é o que você falou, né? A gente é uma preparação, né, Aline? A gente prepara, a gente está aqui hoje e pretendemos estar com muito mais, fazendo muito mais desse tipo de situação, pessoal. Porque, assim, na verdade, são histórias verídicas na minha vida, na vida da Aline, na vida do Silvio. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, também ele contar um pouco da história dele. Então, é assim que funciona. E essas histórias a gente espera que vão inspirando outras pessoas a mudarem, né? Porque o quão é difícil aprender a lidar com as emoções, né, Aline? Dentro do módulo que eu criei, até eu quero te ouvir isso, o primeiro passo, o primeiro pilar é a consciência. Por que consciência? Às vezes a pessoa nem sabe exatamente por que ela entrou naquelas dívidas, ela não entende exatamente o processo químico. Você falou da endorfina, da dopamina, exatamente. Pessoal,
o ato de comprar, ele gera hormônios, ele é químico no nosso corpo. Prazer, né? Ele é químico, então é óbvio que você quer isso toda hora. E às vezes é compra que você pode pagar e a compra que você também não pode pagar, não importa. Porque o que acontece? Eu trabalho muito com algumas pessoas que conversam comigo sobre compra impulsiva, sabe, Aline? Eu vou comprar. Aí as pessoas me dão duas razões. Ou elas compram porque elas estão tristes, e aí elas tentam afogar a sua mágoa, a sua tristeza, as suas decepções todas nas aquisições, que não resolve, né? Porque depois que passa aquele momento do ato, que você conversou com o vendedor ali. Porque quando você está conversando com o vendedor, olha que louco que é, pessoal. Você muda seu estado de espírito. Até de merda que você está naquele momento, você muda, ele te convém, você gosta, é um cara te tratando bem, lógico, ele vai receber por isso, né? E aí ele muda, e aí você faz a aquisição. Só que isso passa depois de um tempo, né? E também tem muita gente que faz compra para quando está alegre. Que esse é um dos que eu tenho até mais dificuldade quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, calma, né? Olha pelo que você está comprando. Porque daí, não, mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu sou tanto, como a gente falou aqui, faço tanto evento gratuito, não é hora de me dar. Calma, não é bem assim. O que está te dando prazer não é o evento da compra, é sim algo que te aconteceu antes, né? É momentâneo também. Parabenizar o Leonardo, que chegou aqui também, palestrantes também. A Graça. Show de bola, Sejam muito obrigado. bem-vindos. Ô, Patrick, deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo que você falou, eu me identifico muito, porque eu já fui muito assim, viu? Teve uma época na minha vida que, quando eu sou contadora, né, de formação, e quando eu trabalhava como contadora, eu falo que eu cuidava do dinheiro dos outros, né? Porque o meu era péssimo. Eu ganhava super bem, tinha equipe, tinha um salário alto, mas não via nem a cor do dinheiro. Por quê? Que ia tudo para dívida, tudo para dívida. E chegou uma época, teve eu nem lembro quantos anos fazem, acho que pelo menos uns 10 anos atrás. Eu acabei entrando numa dívida tão gigantesca, tão gigante, gigante mesmo, que na época eu precisei vender apartamento, precisei vender um monte de coisas para me recuperar. E eu me lembro muito bem naquele momento, eu me senti muito incompetente. Eu me senti muito mal, porque eu olhava para aquilo e falava, eu não consigo enxergar, exatamente o que você falou, eu não consigo enxergar como foi que eu cheguei nesse nível. Porque você vai gastando, e esse negócio do merecimento, tá falando aqui. Eu sempre falava isso, e eu trabalhava virando noites por conta do trabalho de finanças, a gente atende auditoria, governo, atende todo mundo. E eu virava noites trabalhando. Caramba, eu mereço. Ia lá e comprava. E nessa brincadeira, eu cheguei num nível. Eu praticamente, eu posso dizer, isso foi muito sério. Na época que eu estava para vender meu apartamento, começou a dar vários bolos, tudo. E eu quase infartei. Sabe quando você. Literalmente, porque assim, a emoção de quem está. É o que a gente fala da parte emocional, né? A parte emocional, pelo menos para mim, e eu acredito que isso acontece com várias pessoas, de você começar a se colocar para baixo, sabe? De você se sentir incapaz, incompetente. Fala, como é que é possível uma pessoa que cuida do dinheiro, cuidar do próprio dinheiro? Olha onde eu cheguei. E aí isso começou a me dar tantas reações no corpo, fisiologicamente falando, que eu comecei a literalmente quase infartar. Teve um dia que eu estava trabalhando, que eu precisei ir para o ambulatório da empresa que eu trabalhava, que tinha um ambulatório, e eu fiquei lá umas 3 horas, eles me deram tipo um calmante, e eu cheguei no ambulatório, tipo, a mulher fez aquela tradicional pergunta que você não pode fazer quando alguém está mal, né? Tá bem, pronto, tá bem, não. Nossa. Chorada, ela me deu esse calmante e me botou pra dormir. Daí eu fiquei lá bem quietinha, depois fui pra casa, enfim. Mas pra você ver o quanto, né, isso afetou tanto o meu emocional que passou pro meu físico a ponto de literalmente eu ficar doente. Então, foi uma época aí que foi uma lição aprendida, né? Como a gente fala, que aprende por repetição ou por uma forte emoção. Para mim foi uma forte emoção, uma lição aprendida que não se repetiu mais. Mas é complicado isso, porque eu vivia justamente
sabe? Nesse impasse. Ah, eu vou gastar, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E é uma das coisas que eu percebi, Patrick, depois, obviamente isso faz 10 anos, faz 2 anos que eu estou no desenvolvimento humano, né? Eu fui Uhum. percebendo o quanto tem uma coisinha, né, que o Patrick deve saber bem também aí, que são as nossas crenças, né? As benditas das crenças que a gente tem dentro da gente, né, pessoal? Pensa que é como se fossem verdades absolutas que você tem aí dentro da sua cabeça, que você cresceu ouvindo coisas dos seus pais, você cresceu ouvindo nos ambientes que você conviveu, as pessoas que você deu ao lado e tal, e aí aquilo ficou registrado na criança e vem até hoje, né, Patrick? E Sim. comigo, eu cresci num ambiente, não só com os meus pais, mas de outras pessoas também à minha volta, que as pessoas falavam muito assim: ah, o dinheiro não traz felicidade. Ah, o dinheiro deixa as pessoas arrogantes. Ah, não, dinheiro não é bom, não. Dinheiro faz as pessoas se separarem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, hoje eu entendo que muitos desses gastos que eu tinha, que eu fazia, essas coisas que eu cheguei a fazer, vieram sim dessas crenças, sabe? Por isso que a gente fala da importância do autoconhecimento, né, Patrick? A gente que trabalha como coach, de trabalhar a inteligência emocional, ela tem tudo a ver com isso, né? A primeira parte, o primeiro pilar da inteligência emocional é você conhecer suas emoções. Por quê? Eu não consigo controlar aquilo que eu não conheço, né? Então, como os meus gastos, que eu nem sabia por que eu estava gastando tanto. E aí hoje eu entendo que vem de um passado que, putz, já foi. Só que agora eu tenho consciência, que aí entra na consciência, né, Patrícia, que você estava falando. A nossa consciência, quando a gente traz aquilo que a gente faz inconscientemente para o racional, para a consciência, é que a gente começa a tomar decisões melhores. E foi sabendo de tudo isso que hoje eu cuido melhor das minhas finanças. Mas Nossa, é parabéns, Aline. Olha aqui que aula aqui você viu. É isso mesmo, pessoal. Você pegou ali, dentro do que eu converso com as pessoas, exatamente dois pontos básicos que eu tenho, né? Um é justamente a consciência, um primeiro pilar da consciência. A gente trabalha muito, por isso que eu me identifiquei demais com o seu tema, Aline. Acho que hoje, com certeza, a gente não consegue expor tudo para a nossa galera e vamos expor, vamos marcar mais para expor, porque tem muita coisa para falar sobre inteligência emocional. Mas, assim, é tão importante esse pilar, porque, pessoal, a gente tem que gastar um tempo mesmo, a gente, né? Cada ser humano, para descobrir para onde você está indo. Porque o pior que muita gente fala assim, o pior que você ir rápido é você ir na direção errada. Cara, se você está indo para a direção errada, não adianta nada você correr. Então, assim, você precisa ter consciência da sua meta, do seu plano. Maior parte das pessoas que eu converso, Aline, elas se perdem com o dinheiro e entram com esse gasto emocional porque elas não entendem para que elas estão guardando dinheiro. Para que vai servir aquele... Eles não entendem que hoje depender de uma aposentadoria do governo tem uma série de consequências. E você hoje pode concorrer de igual para melhor com o governo. Aliás, eu te digo para infinitamente melhor. Né? Uma coisa muito tranquila que as pessoas não enxergam, o INSS simplesmente é um cara que pega um pedaço de cada do seu salário, você contadora sabe bem disso, e ele vai depositando. Ninguém faz mágica, ninguém cria aquele banco do INSS para um. Eu não estou entrando aqui na parte política, pessoal, não estou entrando, né, ninguém passou lá, quem deu golpe, não estou nada disso, isso não resolve aqui. Não estou aqui, não sou promotor, né? Não é essa a nossa ideia. Mas a ideia é só para vocês entenderem que esse movimento, ele pode ser feito por você, né? Se você enxergar para o que você está fazendo. E você cria, né? Eu crio ferramentas e coisas, por exemplo, eu crio, aprendi muito com o Leonardo. O Leonardo cria ferramenta toda hora na mentoria dele, então eu comecei a criar várias ferramentas também para o pessoal que eu estou atendendo. Que é? Como é que você se paga? Você tem que se pagar todo dia. É meio que olhar para você como um boleto mensal, só que aquele boleto é a sua aposentadoria, onde você é o gestor, onde você não paga a taxa de performance, onde você não paga a taxa de administração. Então, assim, resumidamente, só para você falou da agência, e aí você me bateu um outro ponto mágico que eu falo nas minhas conversas, nas lives, nas palestras, é assim, e entender quem é o seu inimigo, no caso que as pessoas têm esse
conceito do dinheiro, né? Que você falou tudo. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é só. E quem tem dinheiro não entra no céu. Até essa a gente ouve. Nossa senhora, Ah, tá. desde criança, nossa. Nossa, que isso, pessoal? Dinheiro só potencializa quem você é, pessoal. Vou te falar. Nossa, e eu adoro essa frase. E se você é um cara do bem que ajudar, você vai ajudar, em vez de duas, vai ajudar 2.000 pessoas. Se você é um cara mesquinho, você não ajuda nem com 1.000 e nem com 100.000. Você não vai continuar ajudando ninguém, né? Então, eu acho mágico isso aí, você não entender. Então, você pegou esses dois pontos, dentro desse método, que é o que a gente aprende com o Roberto, né? No nosso instituto lá. Então, assim, por quê? A pessoa tem que ter consciência. Eu acho que você usou a frase perfeita. A gente tem que ter consciência de quem é. Então, no primeiro momento, o dinheiro é nosso inimigo, e aí a gente trabalha essa crença limitante, como o Silvio já colocou aqui. Ele é potencializador. Tanto do lado B quanto do lado A, tanto faz. Né? Você sabe Então, que esse negócio de o dinheiro só potencializa quem você é, isso mudou minha vida. Essa frase mudou ainda mais a minha cabeça, porque eu lembro até de ter feito, acho que foi na MTG mesmo, uma sessão de crenças limitantes com a Renatinha Castro, e na época ela falou, mas espera aí, você por acaso é uma pessoa arrogante? Né? Você é uma pessoa ruim? Não, ao contrário, eu ajudo pra caramba. Hoje, sem ter tanto dinheiro, eu já faço um monte de trabalho voluntário. Ela falou, então, minha filha, você. Aí qual foi a sacada dela que eu achei o máximo? Que acho que vale a pena dividir aqui com a galera. É você olhar para os grandes caras que têm muito dinheiro, para os bilionários. Você pega, por exemplo, o documentário do Bill Gates, né? Tem na Netflix, para quem quiser assistir, um documentário fantástico, que mostra o quanto o Bill Gates investe em vários projetos sociais. Ele tem muito dinheiro, todo mundo sabe. Então, na erradicação lá da poliomielite, né? Criou as vacinas, hoje cuida do saneamento básico de vários países que não têm condições. Aí o Warren Buffett também, que é um grande investidor, também está lá, está ajudando. Então, se você pegar o nome de grandes bilionários, isso para mim foi mudar a minha visão, sabe, Patrick? De olhar e falar assim, peraí, esses caras podem até ser meio durões, assim, mas, cara, eles fazem um bem danado para a humanidade, eles investem. O Geraldo Rufino. também. Meu, são pessoas que ganharam muito dinheiro, mas você vê que eles estão ali. Então, esse olhar mudou muito para mim, assim, de olhar e falar assim, não, realmente eu posso ganhar dinheiro, porque aí eu consigo ajudar mais pessoas. Então, você vê o quanto, né, a nossa cabeça está cheia de verdadezinhas absolutas aqui que só nos atrapalham, né? Eu vou te falar outra coisa, que tem a ver com o nosso assunto, e tem a ver com nossos mentores. O Jerônimo criou uma comunidade, eu prometi o pessoal que eu ia falar na nossa live da comunidade, porque estão mega felizes que é no comando dele, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ele criou tipo o Next Level do pessoal, ele criou. E aí ele criou algo a mais, que o Jerônimo ele não para, né? Aquela mente dele é brilhante mesmo. E aí ele criou, como ele atendeu o Brasil inteiro, e tem milhares de inscritos já na comunidade dele, ele criou para cada estado fazer, ele nomeou staffs líderes, né? Para conseguir fazer reunião. E aí ele pegou São Paulo, que é gigante, que é a nossa terra aqui. Aliás, passou aqui batido, né, Leonardo? Um abraço pro Acre. Ó, você vê a nossa live tá chegando no Acre, de São Paulo pro Acre. Hein, gente? E aí, deixa eu te contar, Aline. E aí ele dividiu São Paulo em dois e criou para 2 líderes fazerem os encontros regionais online, né, no primeiro momento, para depois já. E eu estou muito feliz que eu sou do líder da Zona Norte e Zona Leste. E aí eu fiz um encontro sábado agora com a galera, né? Foi máximo, muita gente veio, muita contribuição. E lá a gente está falando da consciência, do controle de emoções. Ele tem uma aula, ele dá uma aula para a gente, como os nossos fazem. E aí eu fui dar o feedback com os outros alunos. Ele não tem condição, então ele faz com os líderes e a gente repassa. E aí teve uma que ele fala dos 2 lobos, sabe? Ele fala do lombo da sombra e o lombo da luz, né? Então, o que é isso, né? Qual lobo que vence? Que ele, né? Eu vou resumir porque vai acabar lá. Se alimenta mais, né? O lobo que se alimenta mais, pessoal. Então, o que é isso? É vencer a si mesmo. Isso aí, o Roberto usa isso como o controle dos diálogos internos. É você que controla o que está aqui, né? A Aline acabou de falar, ela controlava dinheiro de milhões de reais de empresas e de clientes, e o dinheiro dela ela não conseguia controlar porque a cabeça dela já não estava boa naquela hora.
A Exato. cabeça dela já não estava mais. Então, se a gente não vence a si mesmo, não tem o controle das nossas emoções, a gente não consegue seguir, seja em qualquer carreira. Então, é por isso que eu sou apaixonado pelo mundo do desenvolvimento pessoal. A gente só se conecta com pessoas que nem a Aline, que nem o Leonardo, que nem o Silvio, que nem todo mundo está passando aqui. Passou tanta gente, eu não vou falar nome que eu vou errar. E Vai vou dar briga, hein? Vai esquecer os nomes. a Beth acabou falando, enfim, é que quem comenta, é que quando vocês comentam, galera, a gente fica mega emocionado aqui, vocês mandam esses coraçãozinhos, o negócio fica. Silvão, o Silvão Ah, tá falando, dá um sorrisão pra selfie. tira Vamos uma dar. foto pra nós, Silvião. Beleza? E Tirou, aí, Silvão! espero que sim, né? Espero que sim. Marca a gente aí, manda pra gente. Marca nós. Ô, Então, Patrick, ali, e oi. é muito legal isso tudo, porque realmente eu vejo que muita gente às vezes fala assim, ah, esse negócio é tudo modinha. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, imagina que em 3 dias de evento vai mudar uma pessoa. Aí eu só dou risada e falo, não, não muda não, muda não. A gente que trabalha, né, nos eventos, fala assim, gente, é transformador, porque como diz, né, uma mente quando se expande, nunca mais ela volta no tamanho normal. Né? Então, Uhum. a partir do momento que você absorveu, que nem você falou, putz, eu lidava com dinheiro de um monte de gente e não conseguia lidar bem com o meu dinheiro. A partir do momento, mesmo tendo lá o câncer, eu consegui passar por tudo isso, o que eu falo de uma forma mais leve, sabe? Você olhar e falar assim, eu não vou me desesperar, sabe? Igual quando veio o Covid agora, o Patrick. Um monte de gente falou assim, eu parei de assistir jornal, né? Eu fui logo no primeiro dia, eu já parei de assistir jornal. Falei, não vou me Maravilha. contaminar com tudo isso, vou me manter plena aqui, continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E aí um monte de gente começava a falar, que mundo. A pergunta que eu ouvia era, que mundo você vive? Né? Tá tudo isso acontecendo e você tá aí, sorrindo, normal, né? A Graça, minha amiga linda, maravilhosa aqui, ó. A Graça sabe bem, porque a Graça também é uma pessoa super alto astral, viu, Patrícia? E aí eu falava assim, que mundo que vocês vivem, né? Porque a Graça sabe bem, ela passou pelo Now, né? E o Now, 3 dias, transformou muito a vida da Graça. De traumas Olha, que ela tinha lá da infância dela, do passado dela, que, putz, 3 dias fizeram assim, ó. Ela pode comentar aí que você vai ver. E aí eu falo assim, gente, é esse o mundo que eu vivo. E eu entrei, ô Patrick, nesse mundo de palestras e treinamentos, porque eu acredito que a gente precisa levar isso para todo mundo. Esse mundo que a gente vive, que as pessoas acham que a gente vive numa bolha, né? Tipo, uhum. eu não vejo jornal, quando tem um problema, eu falo assim, tá, mas o que a gente precisa fazer para resolver? Quando eu fui no médico, que ele me falou que eu vi que eu estava com câncer, ele começou a me contar um monte de histórias. Daí eu falei, não, tudo bem, doutor, o que eu preciso fazer? Porque a maioria das pessoas vem e fala assim, ah, meu Deus, e agora? Eu falo, não, eu só quero saber o que eu tenho que fazer, é só uma solução, pronto. E Sabe isso, que essa forma, essa chave, né? A Graça tá e- falando, ligou uma chave. Essa mudança de chave é o que a gente precisa botar na cabeça das pessoas, que é justamente o que você falou. Parar de contar com o INSS, parar de ficar contando, eu não estou julgando ninguém que esteja precisando nesse momento, pelo amor de Deus. Mas, tipo, de sim, ficar dependendo, sabe, sempre de alguém. Não, você tem o poder de transformar a sua vida, você tem o poder de correr atrás das coisas que você precisa, só que você precisa acreditar, botar isso na cabeça, não é? sim, legal. A Marivel tá com a gente aqui do nosso grupo do Up. Legal, Marivel, tá com Maravilhosa. a gente até o final. Obrigado, Marivel. Show de bola. Baita palestrante também, já é do mega alinhado aí com você e com o Medeiros na live. Rony acabou de entrar aqui, um parceirão meu aí de Itapevi, se estiver por aí também, obrigado. Então, Aline, é isso mesmo. A gente está chegando aqui, mas assim, para o pessoal entender, assim, o pouco que a gente tem de conhecimento, o pouco que a gente já sabe, a gente tem que Mal partilhar. também, ó. A Val também. Ah, desculpa, verdade, não tinha visto o nome dela aqui embaixo. Então, um pouco a gente divide. E esse que é o legal do diferencial do desenvolvimento pessoal, né, Aline? Que eu não via
no direito, acho que você não sei se você via no seu mundo corporativo da contabilidade, não faz parte a concorrência, é normal. Alguns colegas aqui também vendem palestra como a gente vende, tranquilo. Só que aqui todo mundo apoia, todo mundo puxa, todo mundo vem, todo mundo quer. Lá tem muitas disputas internas, né? Então eu acho assim uma coisa que muda, né, gente? Então, assim, você fala, 3 dias. O mentor do mentor desses caras, todo mundo, alguns sabem, outros que vão assistir isso aqui depois vão ver, é o Tony Robbins. E o Tony Robbins fala que você decide a vida em segundos. É no momento da decisão que você traça a sua trajetória. Você traça o seu destino. Traça o destino. Então, isso é um segundo. E eu vou te falar como advogado, como direito, tem também os crimes por violenta emoção, que é por uma emoção que você vai e comete um crime. Exato. Terríveis. A emoção fala muito alto, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar a emoção. Uma das coisas que eu pus na educação financeira minha é justamente trabalhar a consciência e a emoção, Aline. Por quê? Isso não é dado nas escolas. Você não aprende isso. Eu não aprendi isso na escola. Você não aprendeu isso na escola. Você aprendeu isso com as porradas, com os erros, né? Então, assim, e você só aprende se você tiver a sorte de organizar bem as suas finanças, né, para conseguir ter alguns mentores, senão você aprende ainda do pior jeito, que é só perdendo, é só pagando juros para banco ou juros para quem quer que seja, e aí você não aprende. Então, eu decidi que isso tem que chegar com mais facilidade para a escola, tanto escola pública como particular, tá? Não importa, mas tem que chegar. Né? E uma das coisas que pelo menos o Instituto Gente já faz, ele já tem essa parceria com escolas públicas. Eu já tive essa oportunidade de fazer numa escola, achei fantástico, Aline. Você vai lá e dá palestra para aquela criançada, a criançada fica louca, fica fervorosa, quer participar, porque eles querem, eles são ávidos por conhecimento, né? E é a fase que eles estão mais absorvendo, né? Você vê ali, é o que o pessoal fala da inteligência emocional, né? Deveria ser igual matéria de português, devia estar na escola, porque desde criança, se você já trabalha isso, o emocional da criança, né? Ela já cresce um adulto diferenciado. Deixa eu dar oi aqui, ô Patrick, para a Mariusa e para a Gil, que elas deram um oi também, viu? Você fica falando os nomes das pessoas. E a Kátia e o William. Eu parei de falar para não cometer essa gafe. Elas ficam bravas com a gente. Com certeza, veio aqui ajudar e foi mal. Ô, Patrick, e uma coisa que o Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, ele fala que é como se as nossas emoções, elas parecem que ativam aqui, sabe o alarme do bombeiro? Né? Sim. Quando o bombeiro tá pegando fogo. É isso, ela chega muito mais rápido, né? A emoção, ela chega muito mais rápido aqui pra gente do que a parte racional, né? Dentro do nosso cérebro aqui, a emoção, ela vem primeiro. Então, por isso que a gente age muito mais. As pessoas aí que estão assistindo a gente sabem, né? Então, o exemplo que você falou é o melhor. Tipo, a pessoa é capaz de matar por causa de uma emoção. Às vezes, um ciúme, uma raiva, alguma coisa, a pessoa não pensa. Ela vai pensar, sei lá, 3, 5 segundos depois, né? Por isso que tem muita gente que briga, que espana, que fala alguma coisa na lata, na hora, e aí quando vai perceber, fala, putz, não devia ter falado isso, ou não devia ter pensado isso, ou não devia ter feito isso. Porque primeiro vem a emoção, né? Então, o quanto isso é forte, né, o Patrick? O quanto isso atrapalha as pessoas de cuidarem da grana, né? De terem E eles não dinheiro. acreditam, Aline, eles não acreditam, não sei se talvez a maior parte que está aqui já acredite ou não, mas, pessoal, muita gente acha, tudo isso que a gente está falando parece dom, né? Não é. Vocês sabiam que isso é treinável? É treinável. Eu estou aqui para falar para vocês que você se livrar das suas crenças limitantes sobre dinheiro, aquelas coisas que você escutou do seu avô, do seu tataravô, do seu pai, da sua mãe, e continua ouvindo do seu chefe, é coisa que você pode mudar. É só você olhar para a sua realidade hoje. Eu falei isso numa outra live, o Covid adiantou a forma de trabalhar e a tecnologia em 7 a 10 anos. Hoje, isso aqui, que era não usual, hoje é usual, o que você falou. Nós estamos concorrendo com 200 lives, de cara grande a pequena. Não importa. Alguns estão fazendo entretenimento, alguns estão contando piadas e outros estão vindo aqui trazer conteúdo. E está tudo bem. Cada um está fazendo seu papel. Mas isso aqui já virou uma realidade que não se tinha antes. E virou, inclusive, de
trabalho, as mentorias virou uma realidade. Então, assim, as pessoas não enxergam exatamente o quanto isso... Então, pessoal, esse você não gerir tudo do primeiro impacto com emoções é treinável, pessoal, é treinável. E o primeiro passo para o treinável, que eu posso adiantar para vocês, que eu já fiz 2 lives sobre esse assunto, e tem mais pessoas que também, a Aline, acho que tem com certeza é adapta disso, ela vai responder agora, é a meditação, né? Meditação, né, é fantástico, é você parar o seu tempo, você aprende a respirar, você aprende a não responder de bate-pronto, você aprende a não tomar atitude, porque todas essas atitudes que eu estou falando aqui, usei o caso do direito, que a Aline usou o caso da emoção emocional, mas voltando um pouquinho menos, falando só de uma compra impulsiva, ela é treinável. Se você treinar a cada pequeno hábito angular, a cada chamada que você tiver, deixa eu respirar, deixa eu ver se eu preciso disso, deixa eu enxergar o que vai me atrapalhar ali. Ou seja, se tiver seu plano, sua meta na frente, você consegue enxergar isso. Então, isso é treinável, pessoal. Olha que fantástico. É um problema, mas é treinável. Então, é só começar, né? E às vezes as pessoas, elas ficam... Tem um negócio chamado zona de conforto, né, Patrícia? Então, às vezes, as pessoas, elas estão na zona de conforto, e o Jerônimo falou isso uma vez, eu nunca esqueci, que a pessoa, ela está... Eu adoro usar essa frase, que a pessoa está pisando na merda, né? Tá ruim, mas tá quentinho, né? Então eu fico ali, tá tudo bem, eu continuo pisando. Então, o que significa isso? Eu tô bem onde eu tô, né? E quando o que eu tô fazendo, o que eu tô vivendo, as coisas que eu tenho, estão doendo, mas não estão doendo muito, né? Tipo assim, a pessoa tá com dívida, a pessoa não tá legal. Ah, mas tá bom, eu vou levando. E aí eu não mudo, né? Eu não saio do lugar, eu não tomo uma atitude, né? Parece que o trabalho de eu fazer algo diferente, de eu mudar, sair do lugar, sair dessa zona de conforto é maior do que ficar, né? Então a gente vê muitas pessoas vão ficando, tá bom assim. Aí você vê, mas como que pode, né? Aquela goteira que tá pingando no mesmo lugar faz 10 anos e a pessoa não arrumou o telhado, né? Não consertou o telhado. Você fala assim, mas por que a pessoa não muda? Né? Ela se acomodou, não tá incomodando. Então ela só realmente muda, né? Quando de fato ela sentir que aquilo tá doendo muito, né? Que é o que eu te falei do meu caso. Putz, eu comecei a ficar doente, né? Eu realmente quase infartei. Então eu falei assim, putz, peraí, não é isso que eu quero pra minha vida mais. Então, não, vou fazer alguma coisa para mudar isso. Então é a tal da forte emoção, né? De olhar e falar, não quero mais isso, né? Eu quero mudar. Então, realmente, gente, para quem tá aqui acompanhando a gente, para quem tá assistindo depois, né? Existe a possibilidade de você mudar, sabe? De você construir um novo futuro. Só que você precisa começar agora, né, Patrick? É exatamente o que o Patrick falou. São pequenos hábitos que você vai mudando, né? A meditação, por exemplo, para mim, antes era um sacrifício, Patrick. Porque eu sou muito agitada. E eu não conseguia parar. E aí eu percebi, quando eu comecei a fazer, o quanto a meditação estava me conectando mais comigo mesmo. E aí, quanto mais você se conecta com você, mais você se conecta com o outro, mais você consegue se entender, né? E as coisas... É que tem muita gente falando, às vezes, as coisas, e aí o pessoal acha que banalizou, sabe? Sabe, eu já ouvi, por exemplo, autoconhecimento. É autoconhecimento. Todo mundo fala de autoconhecimento, mas é sério. Não é pra... Não, mas aí, Aline, mas aí a pessoa, sabe o que eu vejo? Eu também já ouvi isso nos meus canais, também já recebi direct sobre isso e tal. Mas aí eu faço uma pergunta quando a pessoa entra nesse nível. Mas tem um monte de gente falando, por exemplo, eu estou falando de educação financeira e o Thiago Nigo com 5 milhões de seguidores está falando também. Então, qual é a diferença meio dele? Nenhuma, na verdade. Ele vai dar as mesmas dicas, lógico, ele tem uma super produção, ele tem outro conhecimento, e eu não faço indicação de investimentos, não essa é a minha ideia, eu nem tenho a qualificação e nem quero, e isso não é a minha ideia. Mas o que eu quero dizer? Então, quanto não é tão o autoconhecimento não é importante, aí eu só falo assim, então olha para a sua vida, o que você está colhendo? O que você está recebendo? Será que você não precisa mudar? Porque assim, a gente chegando ao final, mas assim, você passou por toda essa mudança sua da doença, e eu passei por uma série de adaptações na minhas vidas particulares também, emocional, do trabalho, mas veja, deu trabalho fazer tudo isso. É trabalhoso você montar uma planilha, é trabalhoso você controlar, é trabalhoso você falar não para o seu filho que vão comprar algo assim e falar, não, este mês não.
É trabalhoso você ensinar uma garotinha de 8 ou 9 anos de como que ela tem que guardar dinheiro já, porque eu sei que eu estou preparando ela para um futuro, para ela amanhã não ter 20 e poucos anos e não saber nem o que fazer com o primeiro salário dela. E é o que acontece com a maior parte da garotada que eu vejo. Às vezes eles têm até as próprias mesadinhas, algumas coisas, eles não sabem exatamente para que é aquilo. É para gastar tudo? É para comprar em bala? E tudo bem se comprar também. Mas assim, ele precisa entender que as coisas têm consequência, né? Eu tive uma brincadeira, uma pessoa que teve comigo, falou comigo, falou assim, pô, às vezes acha que o dinheiro do pai, principalmente quando você está numa classe mais média, não tão humilde, acho que é infinito. E não é, nosso trabalho, nosso dinheiro é suado, Aline. Você mesmo comentou que porra, então ele vai acabar. Se eu não me controlar, eu não supero o rendimento do que eu preciso, da minha aposentadoria com tranquilidade. Então, é isso. Só assim, pessoal, a gente falou, mas assim, é treinável. Então, o autodesenvolvimento, a gente vai continuar falando demais. Eu vou continuar vindo nos meus canais demais falar sobre esse assunto, porque assim, por mais que tenha 1 milhão de pessoas falando, tinha que ter 10 milhões de pessoas falando. Sabe? Porque quanto mais. Eu nunca ouvi. Ah, tá, tem um monte de gente falando, mas eu nunca ouvi. Eu passei a minha infância inteira, minha juventude inteira e não ouvi. Vim aprender agora, há alguns anos. Então, Você sabe que uma coisa que eu aprendi também, para a gente fechar, é que tem lugar para todo mundo, né? No mundo. Na verdade, o mundo tem 8 bilhões aí de pessoas e tem lugar para todo mundo. E assim, algumas pessoas vão se conectar mais com você, outras mais com o Thiago Nigro, outras mais com a Natália Arcuri, né? E, enfim, cada um vai se conectar com um. O importante é a gente nunca deixar de falar, né? sim. Porque se a gente estiver deixando de falar, que nem a gente está aqui hoje, a gente falou várias coisas super bacanas, a gente não deixar de falar e de expor justamente esse assunto, porque tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que vão nos ouvir, né, Patrícia? Então, gente, sabe, vocês todos que estão aqui, quem está assistindo depois, todo mundo tem a possibilidade de construir aí um lindo futuro. Só que precisa começar do agora, sabe? Você começar a refletir sobre tudo isso que a gente está falando, né, Patrick? Construir aí a sua história, né? Todo mundo, eu falo que todo mundo tem o direito de construir uma história de sucesso, sabe? De construir uma história que vale a pena, né? A gente ter histórias para contar, né? Você chegar lá na frente, né? Às vezes eu ouvia, isso até eu já falei, de falar assim, nossa, mas a vida é só isso, né? De você ir lá, eu trabalhava, chegava em casa, tomava banho, no outro dia trabalhava, chegava em casa, tomava... Eu falei assim, nossa, mas é só isso? Acabou aqui? Não, tem mais, eu quero fazer mais. Então, assim, tudo parte das nossas escolhas, né? Das nossas decisões, daquilo que a gente resolve mudar de agora. Comece agora. Então, quem está aqui ouvindo a gente, quem está ouvindo depois, comece agora. Qualquer mudança que você quer na sua carreira, seja suas finanças que não estão legais, qualquer coisa que você precisa fazer, comece agora. Se você não começar agora, daqui a pouco passou, ó, o Covid está aí, vai ficar mais não sei quantos meses, né, Patrick? Vai ficar mais, você vai ficar esperando quanto tempo, sabe? Para começar, para tirar a bundinha do lugar e começar a agir. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, fica de olho aí nas nossas redes, né, Patrick? Que a gente divulga aí um monte de conteúdo para vocês. E vamos marcar outra live, hein, Patrick? Com certeza. Então, eu vou deixar um recadinho final do pessoal. Então, assim, é exatamente o que a Aline falou. A gente veio mais bater um papo hoje, mas a ideia da Aline e a minha é sempre a mesma. A gente vai fazer mais vídeos estruturados, vai dar mais informações, tipo aulinhas completas. Então, assim, o que eu peço, pessoal? Quem já me segue ou quem já segue a Aline, entre no meu perfil. Lá no link da bio tem duas coisas. Tem um que é um presente para vocês que estão nos assistindo. Se você entrar lá, tem um link que já é uma planilha dessa. Então, o primeiro ponto é você saber quanto você ganha e quanto te sobra. Então, fica aqui o presente para todo mundo. Ela é gratuita. Você entra lá, você aperta, dá os dados que precisa e você recebe a planilha na hora, você baixa ela no seu computador e já começa a aplicar. Se você já tem, parabéns, baixa a minha e compara. Se você não tem nenhuma, já baixa essa agora, ela é sua. E lá também tem o link para o meu canal do YouTube, porque é lá que que eu vou postar esse vídeo e outros vídeos de conteúdo mais com palestra, porque aqui a gente não consegue mostrar slide, nada. Então, por favor, entre lá também no meu canal, siga lá, que eu vou estar postando uns vídeos bem bacana, bem estruturado, que é isso que a gente quer fazer ali, né? É isso que a gente decidiu fazer, é isso que a gente vai começar a fazer esse movimento aqui cada vez mais. E brigadaço, Aline, você foi um... Adorei nossa live.
Muito feliz de ter seu parceiro no UP, nos staffs, e quero te encontrar quando acabar logo isso aqui também. E vocês Meu também Deus, estão né? seguindo Acaba aqui. logo essa pandemia pra gente voltar com esses eventos Nossa, ao vivo, né? Ó, tem 30 segundos para nossa live acabar. Gente, um beijo para cada um que esteve aqui com a gente, para quem tá assistindo depois. E a gente volta, hein, Patrick? Vamos fazer outra live. Fiquem de olho aí, viu? tá bom. Obrigado, Aline. Tchau. Tudo de bom. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.